Oi, bom dia. Você que está nos acompanhando com os provérbios, os conselhos, os ditos, que ensinos extraordinários. É uma alegria falar contigo. Eu espero que você tenha um ótimo início de semana. Nós continuamos aqui com mais conselhos daqueles 30. Hoje o final do capítulo 23, quando ele nos diz assim: escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade não à venda, compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Nós temos nesse primeiro conselho dessa manhã um assunto sobre família. A nossa orientação aqui é que a família é o melhor lugar para começarmos a nossa formação humana. Escola, igreja, outras instituições têm papéis importantes, mas sempre complementares. E a minha palavra para com a nossa família é: ame, ajude, se importe, abençoe. Nossas famílias são apenas nossas famílias. Elas não são melhores nem piores, mas é um ótimo ambiente onde nós podemos ser aperfeiçoados em amor, em tolerância e em perdão. Cuide da tua e eu estou cuidando da minha. O segundo conselho vem também no capítulo 23 de Provérbios, no versículo 26, quando ele diz: meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Aqui nós temos uma palavra também importante, é uma advertência aos rapazes a respeito da prostituta. Pode ser também emparelhada a uma advertência às moças a respeito do homem promíscuo. Nos dois casos, o texto é um lembrete contra a ingenuidade, que devemos levar a sério e termos o cuidado de ficar longe dessas situações que, como diz o texto, pode nos levar a uma cova profunda. O próximo versículo, o próximo conselho está no versículo 29, quando ele diz: para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem são as rixas, para quem são as queixas, para quem são os ferimentos sem motivo e para quem são os olhos vermelhos. Ele vai falar aqui sobre a bebida, e a nossa palavra hoje sobre a bebida é que a abstinência ou moderação tem sido as posturas dos cristãos em relação às bebidas alcoólicas, sendo valiosos recursos protetores diante do sério perigo do alcoolismo. A nossa palavra é a moderação, o equilíbrio, poder dizer sim e também poder dizer não tantas vezes. Que Deus te abençoe e te ajude. Próximo capítulo 24, ele também continua com mais conselhos. No versículo 3, ele vai dizer: com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. A minha palavra aqui é a nossa alegria de que a sabedoria se constrói, com a sabedoria se constrói a casa. O lar resulta de uma construção. Olha que interessante essa comparação. Eu conheci particularmente um homem que disse construir uma família e não construir um lar. Porque o lar é o resultado dessa construção de partilha, de respeito e cumplicidade. Ainda dá tempo construirmos os nossos ninhos para chamarmos de lar e assim termos uma família muito mais forte e muito mais resistente aos obstáculos da vida. O próximo conselho está no versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 24, quando ele diz: quem é sábio e forte e aquele que tem conhecimento consolida a sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória.
Aqui nós temos conhecimento, planejamento, uso de inteligência e criatividade, preferencialmente quando desenvolvidos num trabalho coletivo e com uma multidão de conselheiros, são capazes de superar disposições apressadas e truculentas. A nossa palavra é que nessa partilha e também nessa cooperação se possa, com uma multidão de conselheiros, se ter vitória. O nosso próximo conselho está no versículo 10, quando ele diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Eu fiz uma complementação aqui, que está em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança o caráter aprovado e o caráter aprovado a esperança. A vida está cheia de obstáculos a serem vencidos. Nós não podemos fugir a esse comum do dia a dia. E se te mostras fraco no dia da angústia, é pequena a tua força. Então é dia de exercitar e de vencermos. E o último conselho dessa manhã, já caminhando aqui para a conclusão do áudio, quando ele diz no versículo 11 do capítulo 24, liberte os que estão sendo levados para a morte, salve os que cambaleiam ao ser levado para a matança. Você pode dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo e não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Aqui, já concluindo o áudio dessa manhã, nós queremos dizer que ajudar a salvar alguém que esteja em perigo, mesmo que nem perceba isso, é algo aprovado e recomendado por Deus. Todos os dias o Senhor nos chama a compartilhar, a amar e também a se importar. E é dessa maneira que nós podemos, sim, ser bênção na vida daqueles que estão indo cada vez mais forte para o caminho da morte. Que Deus, então, nos ajude, nos abençoe e que tenhamos bons resultados nas tentativas de abençoar, de amar e de cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero que esses conselhos possam abençoar e adoçar a nossa alma, hoje e sempre. Amém.